Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos de volta com o programa Palavra da Fé, o programa da família que ama a Deus. Para nós é uma honra, é uma alegria muito grande tê-lo conosco, nos assistindo e tendo o privilégio de nós crescermos juntos na Palavra de Deus. Eu quero lhe fazer, nesse momento, um pedido. Você, nosso telespectador, gosta do nosso programa, que acha relevante o nosso programa, compartilha com os familiares, com os amigos. Nós estamos em todas as redes sociais, no Instagram, Facebook e YouTube. E também estamos na TV, através do canal 12 da NET Claro, todas as quintas e sextas-feiras, a partir das 17 horas. Convida os seus parentes, a sua família, os seus amigos, para que juntos cresçamos e aprendamos cada vez mais da gloriosa Palavra do Senhor. E como foi prometido no programa anterior, que falamos sobre os mais que vencedores, Deus nos mostra que somos mais que vencedores, falaremos nesse programa sobre a armadura espiritual dos cristãos, ou mais conhecida como a armadura de Deus. E nós temos uma armadura dada por Deus? Sim. E veja que interessante como a Bíblia ela vai se auto-explicando. É algo fantástico. A Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, percorre mais de 3.000 anos. Mais de 40 autores diferentes. E nenhum deles se contradizem. É algo realmente impossível. Linguistas, cientistas de linguística, dizem que a obra da Bíblia é algo humanamente impossível. No que diz respeito a um povo que foi tirado da sua terra, por milênios, conseguirem manter a sua língua, preservar a cultura e ainda as suas leis e a palavra do Senhor. A Bíblia, esta Bíblia aqui, a Palavra de Deus, é um verdadeiro milagre de Deus, que Ele nos permite acesso para que cresçamos e aprendamos sobre esta vida com abundância prometida por Deus, sobre a comunhão com Ele, sobre salvação e sobre o poder que nós temos em Deus, mediante a fé em Deus. E aqui vamos conhecer, no texto se já quiserem abrir na sua Bíblia, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 e até o versículo 20, vamos entender um pouco sobre o que a Bíblia diz sobre essa armadura. Falaremos dos seus itens e vamos entender o poder que tem esta armadura de Deus. Então, em Efésios, o livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Começa assim a palavra do Senhor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha que conselho já maravilhoso. Se fortalecer no Senhor, no próprio Deus, e na força do seu poder. Então aqui, a orientação de Paulo é que fôssemos fortes em Deus, ou seja, na fé, e na força do poder de Deus. Ou seja, essa comunhão com Deus que faz com que o poder de Deus se manifeste através de nós e para nós. E no 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus,
para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, há um propósito. Devemos revestir. O que é revestir? Cobrir-se, né? Está totalmente coberto por algo. Então, essa armadura, temos que estar revestidos, cobertos do alto da cabeça à planta dos pés com ela, com um intuito, para que possamos estar firmes, ou seja, não sejamos abalados de um e outro lado, não sejamos removidos da fé, contra o quê? Contra as astutas ciladas do diabo. Não fala que são quaisquer tipos de ciladas, mas a Bíblia relata que são astutas, são inteligentes, são elaboradas. O diabo, ele não é maior que Deus, de maneira alguma, mas ele é um adversário à altura. É um adversário que não deve ser desprezado. Tanto que em hebraico, o nome do diabo é Ra-Satan, que traduzido ao pé da letra é o adversário, sendo a palavra Satan, no hebraico, adversário. Então ele verdadeiramente é um adversário da nossa alma. O diabo quer a nossa alma. Ele quer a nossa derrota. Ele quer a nossa miséria. Mas nós que somos mais que vencedores, aprendemos isso no programa passado, não podemos deixar isso acontecer. Mas temos que saber usar as armas que nosso Deus nos deu. Vamos prosseguir aqui. Versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E aqui eu quero dedicar um tempo a essa passagem. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Meu querido, minha querida telespectador, a nossa luta não é contra o nosso vizinho, não é contra o nosso chefe no trabalho, não é contra o nosso colega da faculdade ou da escola, não é contra pessoas que tenham outras religiões que a sua, que a minha, não é contra os governantes, as autoridades constituídas. Resumindo, a nossa luta não é contra outros seres humanos. Se nós estamos lutando contra outros seres humanos, odiando outros seres humanos, então estamos fora desta palavra. Por isso que em João 13:34, Jesus vai dizer: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros com o amor que eu vos amei. Que amor foi o amor que Jesus amou? O amor ágape, o amor de entrega, o amor que não esperava receber nada em troca. Um amor capaz de que Jesus, sendo Deus, ele se reúne com os discípulos para comer a última ceia, e então ele pega uma toalha, uma bacia, e vai lavar os pés dos discípulos. Isso foi tão chocante para eles que Pedro não queria aceitar. Mas Jesus respondeu: se eu não lavar seus pés, não tem partes comigo no meu reino. A nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta, a palavra vai dizer, que é contra principados, potestades, príncipes das trevas desse século,
contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. 4 classes diferentes aqui de entidades espirituais ou demônios que existem. Eles sim, essas entidades demoníacas, é que são os nossos inimigos, pois eles sim são inimigos de Deus. Eu sei que talvez você esteja ouvindo isso, e talvez como foi para mim a primeira vez que eu li essa passagem, um choque. Como assim? Aquele chefe que eu tenho insuportável não é meu inimigo? Não é. Mas o que é seu inimigo? A influência maligna que faz com que o seu chefe haja daquela maneira. Talvez você ache até que ele goste daquele jeito, mas talvez ele não goste. Talvez ele aprendeu a ser daquela maneira. Ou você tem um vizinho, uma vizinha que é insuportável. Talvez seja uma pessoa que sofra de algum transtorno. Talvez ela tenha uma influência maligna na vida dela. Qual é o nosso papel, então? Vamos estudar um pouquinho mais a palavra e vamos entender. Mas guarde isso no teu coração. A humanidade não é a nossa inimiga, mesmo que ela tenha atitudes contrárias a nós, não são os nossos inimigos. Versículo 3 agora. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Novamente, toda é um conjunto de armas. Então é toda a armadura que temos que tomar, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Meu Pai. Então o dia mau chega. E chega para todos. Sem exceção. Rico e pobre, asiático, americano, australiano, chega para todos. Sem exceção. E se você estiver usando corretamente essa armadura, a palavra vai dizer que após você ter feito tudo, você estará firme. Firme na sua fé, firme na sua posição diante de Deus, firme no seu ministério, firme no seu trabalho, firme na sua faculdade, firme. Vamos continuar? Estai, pois, firmes. E aqui vai começar a falar dos elementos, dos itens dessa armadura. Estai, pois, firmes. Versículo 14. Tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Talvez para você situar melhor, quando Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, ele imaginava, provavelmente, enquanto o Espírito Santo inspirando ele, uma armadura de um soldado romano. E você vai ver aqui que há uma certa similaridade. Quando fala do cinto da verdade, está falando não um cinto fininho, uma coisa assim, não. Mas era um cinto grosso, que assim como é usado nas academias para aquelas pessoas que fazem o halterofilismo, né? Que pegam aqueles pesos muito elevados e levantam, né? E abaixam para que não tenha o quê? Deslocamento na coluna, venha machucar a lombar. Esse cinto era colocado na armadura do soldado romano para que ele tivesse resistência quando recebesse algum chute, algum golpe, e ele não viesse realmente a machucar as costas. Então fazia com que ele ficasse mais firme. E o que a verdade tem a ver com isso? Viver em verdade, viver falando a verdade, faz com que ninguém possa vir e te acusar, te desmentir, te envergonhar em público ou diante da sua família. Viver uma vida de verdade é colocar a cabeça no travesseiro e descansar tranquilo.
Viver uma vida de verdade honra a Deus, a você e a sua família. Os seus filhos, vendo que você é uma pessoa que fala a verdade, eles também são pessoas que falarão a verdade. Então, o cinto da verdade faz com que você seja uma pessoa de caráter, de honradez, firme na sociedade, em que você não tenha, vamos assim dizer, que concordar com coisas erradas de outras pessoas, porque você tem algo a esconder. Porque sua vida não é uma vida de tão verdade, tem algumas mentiras ocultas. Não, uma vida de verdade faz você ter uma vida firme, de declarações firmes, e que você pode também falar, acusar, denunciar o mal, sem ter qualquer tipo de situação escondida na tua vida que faça com que você tenha que se calar. O cinto da verdade faz com que você ande em retidão, faz com que você ande de maneira ereta, correta na vida. Então, por isso que um dos itens dessa armadura de Deus é a verdade, e ela vista como um cinto, que colocado aqui na região da cintura, faz com que você seja firme na vida e seja uma pessoa de caráter. Qual o outro item? E vestida a couraça da justiça. O que era a couraça? Couraça é algo que cobre a região do tórax, cobre abdômen e cobre as costas. E muitas vezes era amarrada ou travada lateralmente. Então o que faz a couraça? A couraça te protege de ataques, tanto pelas costas como frontais. E por que couraça da justiça? Aqui está fazendo referência à justiça de Deus. E eu vou estar falando agora, eu vou repetir, essa armadura não pode faltar nenhum tipo de item, pois um item está conectado ao outro. A couraça da justiça está intimamente ligada ao cinto da verdade. Pois quando você veste essa couraça, a justiça de Deus passa a estar a teu lado, te protegendo dos ataques que você não vê, sejam eles espirituais, né, ou pessoas te maldizendo, influenciadas por espíritos malignos, ou os ataques frontais. A justiça de Deus te protege. Ou seja, o cuidado do Senhor, a proteção do Senhor, que diz no livro de Salmos, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Falamos isso no programa que tivemos sobre o temor ao Senhor. Essa justiça passa a fazer parte da sua vida, te protegendo de ataques do inimigo, tanto frontais como nas coisas que você não vê. Hoje, ao chegar aqui para gravar esse programa, eu já tive livramentos que eu nem sequer imagino. Por quê? Porque a couraça da justiça de Deus está em mim, me protegendo tanto das coisas que eu vejo, como das coisas que eu não vejo. Então, por isso é necessário vestir-se dessa couraça, vestir-se da justiça de Deus, entender o que é a justiça de Deus. E eu já adianto que justiça é diferente de juízo. Juízo recebe aqueles que não temem a Deus, que no grande dia, no tribunal de Deus, no grande trono branco, receberão o juízo de tudo que fizeram, mas, entretanto, a justiça é o que acompanha aqueles que temem a Deus, que amam a Deus e seguem a sua palavra. É o favor de Deus, a graça de Deus acompanhando a vida daqueles que estão em Deus. E continuando aqui, versículo 15 agora. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Eu não falei no começo do programa que é do alto da cabeça plano dos pés? Então os nossos pés têm que estar calçados no Evangelho da paz. O que significa isso? Significa que aonde quer que você vá, para onde quer que você caminhe,
O Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, tem que estar com você. Os seus pés, ou seja, a sua vida, as suas decisões, os seus passos, devem ser tomados pelo que diz a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. No Sermão do Monte, no livro de Mateus, vai dizer que bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. E vai dizer outras bem-aventuranças. Então, onde quer que você vá, esse evangelho, essa palavra deve ir com você. Deve alcançar outras vidas. Deve não somente impactar a sua vida, mas a vida da sua família, das pessoas com quem você trabalha, das pessoas com quem você estuda, daquela pessoa que está no caixa daquele mercado, daquele frentista que abastece o seu carro. Onde quer que você esteja, esse evangelho tem que estar vivo em nossas vidas, andando junto conosco. E no 16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé não podia ficar de fora. Aliás, a fé nunca está de fora. A fé, ela é santíssima, a fé é importantíssima, a fé move montanhas, né? Isso é muito maravilhoso. Quando diz sobre fé mover montanhas, essa frase é tirada da Bíblia, quando em Marcos, capítulo 11, a partir do 22, Jesus vai ensinar os discípulos sobre fé. Um pouquinho antes, ele vai numa figueira que ela estava cheia de folhas, mas não tinha nenhum fruto. Então Jesus diz: ninguém mais coma nada de ti. E essa figueira secou. E aí, no outro dia, os discípulos: mestre, a figueira com a sua amaldiçoou, se secou da raiz até em cima. E Jesus começa falando: tende fé em Deus. E ele vai dizer, não lembro se é o versículo 23 ou 24 agora, nesse momento, mas que se tivesse fé, que daríamos ordem ao monte se lançar ao mar, e se não duvidássemos, esse monte seria lançado ao mar. Depois você pode olhar com calma aí, Marcos 11, a partir do 22, um pouquinho antes, vai falar da figueira, e você vai ver essa passagem. A fé, ela é importantíssima e faz parte da armadura de Deus. Como o quê? Um escudo. Um escudo, meus queridos, ele é nos itens de uma armadura de um soldado, um elemento de defesa e de ataque. Ele tanto serve para se defender como para atacar. E vemos aqui a fé sendo justamente essa ferramenta, esse instrumento na armadura de defesa e ataque. Por que defesa? Porque são os dardos inflamados do maligno. São ideias que Satanás vai lançando em nossa mente para pecar, para xingar outra pessoa, para ficar ofendido, para se afastar de Deus. E vai lançando esses dardos inflamados com o quê? Com pecado, com ódio, com ira, com desprezo, com sentimentos ruins, com inveja. E nós, com o escudo da fé, eu creio na palavra. A palavra diz que eu devo perdoar 70 vezes 7 ao dia. Então aquela pessoa que me ofendeu, eu vou perdoar. Aí vem outro, a palavra de Deus diz que eu não devo ficar irado.
Então não ficaria irado no trânsito. Haver outra, a palavra de Deus diz que eu não devo invejar. Então não terei inveja do meu colega de trabalho. Eu vou me esforçar, eu vou orar, e o Senhor também vai me prosperar, assim como prosperou ele. E quando que a fé é ataque? Quando você empurra as circunstâncias e diz, mediante a fé que eu tenho em Deus, eu venço em Cristo. E a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores, ou seja, a vitória é certa. Então você, com o escudo, você empurra as circunstâncias e vence. Olha que poderoso, que maravilhoso que é. E vai continuar aqui dizendo, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete da salvação, ou seja, a tua mente protegida pelo poder da palavra. Ataques não te atingem. Os dardos não te atingem. Você tem um elmo, que é a palavra de Deus, sobre você, que guarda seus pensamentos, seus sentimentos, seus sonhos, seus projetos. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa palavra, meus queridos, era uma arma. Uma espada poderosíssima. Que quando usamos contra Satanás, usamos contra as circunstâncias, as adversidades, as aflições, ela tem o poder de destruir, de desfazer as obras do diabo. Essa armadura é poderosíssima. E vai dizer aqui no 18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração é a chave. A oração é a manifestação do poder de Deus na terra. Orar e ler a palavra. Ler a palavra e orar. Orar a palavra é orar com poder. E ele vai dizer também aqui, e por mim, orar por todas as situações, orar tendo a consciência da armadura de Deus, e ele pede oração por ele, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Aqui temos um apóstolo de Cristo, pedindo oração, que orasse por ele. Agora, se um apóstolo de Cristo pede que orem por ele também, imagina se nós não precisamos de oração. Se nós não precisamos tomar posse dessa armadura poderosa de Deus para vencermos. É necessário. É mais que necessário. É urgentíssimo que nós, servos do Senhor, crentes em Deus, tomemos essa armadura. Eu quero orar por vocês. Eu quero orar por você que nos assiste, para que o Senhor Deus te dê a consciência dessa armadura e que a partir de hoje você comece a ter vitórias contra as aflições que estão indo contra a tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu oro agora juntamente com meu irmão, minha irmã, com esse telespectador, essa telespectadora que está conosco no programa até agora e que percebe que está tendo algumas derrotas, algumas áreas na vida e que a partir de hoje ele quer fazer uso da armadura de Deus. Está sendo desperta a consciência na mente dele agora e dela da necessidade da armadura de Deus. Que em nome de Jesus ele venha usar essa armadura de maneira completa, sem faltar nenhum item. Que ele venha realmente, a partir de hoje, ter vitórias de suas batalhas. Que ele venha testemunhar do poder de Deus em sua vida. E que ele venha também ensinar a outros sobre o poder dessa armadura. E como é maravilhoso ter essa vida de mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Nesse momento nós estamos encerrando o programa e foi uma honra imensa tê-lo conosco.
até aqui. E nós queremos te conhecer. Eu, pastor Alan, juntamente com os pastores da nossa igreja, Verbo da Vida, no bairro do Barro Duro. Estamos aqui na Avenida Juca Sampaio, número 22, de frente ao Amadeus Madeiras. Nossos cultos ocorrem às quintas-feiras, às 20 horas, e aos domingos, em 2 horários, 10 horas da manhã e às 18 horas. Foi um prazer tê-lo conosco e desejamos que sejam abençoados na prática da palavra. Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.